Bem-vindos, bem-vindo, galera, ao webinar da Iniciativa Z. Eu sou o Rafael e hoje temos um convidado muito especial aqui para falar de Hyper Protect Service, tá? Mas antes da gente começar a entrar no assunto, eu gosto de dar a mensagem no patrocinador aqui. Se você ainda não conhece a Iniciativa Z, nós somos uma comunidade de mainframers para mainframers, tá? Seja você um especialista com mais de 30 anos na plataforma, um aluno na faculdade dando os primeiros passos com a tecnologia, aqui, com certeza, é o lugar para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo relacionado a Z, tá legal? Se você ainda não faz parte dessa comunidade, não deixa de se inscrever. O link é super simples, é meetup.com/iniciativa Z, tudo junto, tá? Bom, voltando ao tema de hoje, nós temos o Lívio Souza, é das nossas celebridades de mainframe que a gente tem aqui em São Paulo, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse negócio de Hyper Protect Service. Oi, Lívio, bom dia, tudo bem com você, cara? Tudo ótimo, você, como vai, Rafa? Legal, cara. Muito obrigado aí pela participação. Acho que esse é um tema bastante interessante. E eu acho que para começar essa conversa, acho que uma pergunta bastante relevante para abordar esse tema seria: quais os desafios que você vê hoje, tá? Quais desafios você vê hoje para que os clientes têm na adoção do modelo de cloud? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com você, com o pessoal que está aqui conectado, com o pessoal que está vendo isso aqui gravado e ouvindo. E obrigado pela celebridade, tá? Obrigado pela parte que me toca, eu agradeço. Bem, sim, cara. A companhia me deu a oportunidade de abrir a porta para mim em 2002, né? A gente vem trabalhando na plataforma desde então, aqui com o time, com grandes colegas e mentores, né, como o Fadel, Sala, entre outros caras, Fernando Ferreira, né, outras lendas aí que vivem no mundo de mainframe. Então vamos lá, indo um pouco direto à sua pergunta, né? Na minha visão, nesse nosso bate-papo, a dificuldade é de entender que existe uma jornada. Então não é simplesmente, vou para a cloud, crio um login numa cloud pública, coloco um cartão de crédito lá, entre aspas, e sai utilizando o serviço. Existe uma jornada para você conseguir chegar lá. Para aquelas empresas que nascem, as startups, é muito mais fácil, porque você nasce num ambiente novo, numa nova realidade, e aí você constrói o seu legado, vamos partir do princípio que legado é aquilo que funciona, você constrói o seu legado em cima da tecnologia que está ali presente, existente, que você utilizou para suportar a sua empresa, nesse caso, as tecnologias, né, com o modelo de entrega em cloud, qualquer que seja ela. Para as empresas existentes, aí, eu entendo que é 99% do público que a gente está falando aqui, né, e muitos já usuários e dentro do ecossistema de mainframe, na minha opinião, a dificuldade de entender que existe uma jornada para que você consiga, de fato, usufruir e explorar as novidades e tecnologia de cloud como benefício para o seu negócio. Então, entender essa jornada desde lá do advise, né, do move, né, do build e do manage, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Tá. E do ponto de vista de aquelas preocupações, que conforme você tem visitado clientes, que preocupações eles têm, né? Então, ele vê essa grande leva de empresas, de soluções sendo desenvolvidas na nuvem, que preocupações que esse cara tem hoje? Cara, a preocupação número 1 das empresas, em todas as pesquisas, os mais diversos institutos aí, é segurança. Tá? Então, é claro que o modelo de entrega em cloud ele te traz uma agilidade, ele te traz velocidade, te traz inovação, né? Favorece com que você consiga fazer a criação de novas aplicações ou novas features, né? a cada dia, a cada hora, né? E você de fato inovar e dar uma experiência nova para o seu usuário em razão da sua velocidade de reação. Em contrapartida, as empresas falam assim, tá, mas eu vejo esses vazamentos na web, vazamentos de dados, os dados sensíveis dos clientes. Então, existe uma pressão, né, do mercado consumidor em você ser cada vez menos atrito com o seu cliente. Isso significa cada vez mais rápido, mais ágil, atender a demanda dele,
que o usuário não mude do seu website a cada 2 segundos. Se você esperar 2 segundos para dar um refresh no site de compra, ele tende a visitar um outro, tá? E esse número tem baixado. E ele sempre se preocupa, das mais diversas indústrias, e hoje há regulação para a maioria delas, em colocar dados em cloud público. E aí você fala, cara, mas o dado do meu cliente, eu preciso cada vez ter mais dado pessoal do meu cliente. A gente também vai detalhar um pouquinho sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. E você tem cada vez mais dado pessoal para poder ter uma personalização e aí aquele receio de colocar esses dados pessoais na web. A gente vê empresas aí que, porventura, acontece de ter a base de dados core dela inteira na web. Inclusive, a opinião do Lívio aqui é que a gente deveria criar um novo tipo de categoria de vazamento de dados, né? Então, existe lá, uma vez que alguém do cliente, né, o cara é um banco, ele tem dados sensíveis da clientela dele, ele joga isso num bucket público, numa cloud pública, sem nenhum controle de acesso. Isso, para mim, não é um vazamento, isso, para mim, é uma entrega. Então, existe a categoria de entrega, compartilhamento de dados sensíveis, né? E a regulação, ela vem atualizada para isso, GDPR, LGPD, né? E ela vem para pegar bem pesado, né? Mais avançado na Europa, né? O estado da Califórnia lá também já tem uma legislação específica, né? O Brasil com a legislação dele, e as multas são muito pesadas, muito grandes. Então, existe essa preocupação de a marca indeletável que você marca no seu cliente em ter um dado sensível dele vazado na web, e também a relação à existência, né, e as multas aplicadas na sua empresa, que elas realmente são muito altas em você ter dado vazado. Aqui a gente tem, né, algumas das coisas que confirmam, acho que tudo isso aí que você falou pra gente, né? 95% de clientes reportam que segurança, privacidade e a questão de regulamentação de leis é um dos maiores preocupações aí para adoção de cloud, para mover dados, né? Porque uma coisa é você mover para cloud, mover para nuvem pública e levar dados que não são sensíveis e tal, né? Hoje a gente já está num outro momento da nuvem e essas preocupações são reais quando a gente fala de dados sensíveis, privacidade, segurança. E acho que um outro dado bastante interessante aqui que é o custo, né? Então a gente falou aí, você comentou dessa entrega de dados, né? E essa entrega de dados tem um custo, né? 3,92 milhões, né? É um custo médio de uma entrega de dados como essa, né? Então acho que são essas aqui são alguns exemplos das principais coisas que esses clientes vêm se preocupando aí ao longo dessa jornada que você colocou muito bem lá no início, né? Como que eu chego nisso? E aí, dando um gancho aí no que você falou, aqui são algumas das regulamentações, né? E são várias e as multas são muito altas. Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de GDPR. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, mas tem a de PCI e por aí vai, né? Todas são grandes preocupações que não é simplesmente eu vou pegar e vou mover tudo para a nuvem pública. Mas eu não sei se você concorda, Lívia, mas o que eu vejo aqui, então, é uma... Como eu posso dizer? É uma briga de dois lados. Então, eu quero mover, eu quero agilidade, eu estou buscando isso, e, ao mesmo tempo, eu tenho algo me segurando, que são essas preocupações com segurança e tal. Como que você vê essa disputa entre os dois lados? Essa visão sua ela tá perfeitamente correta, na minha opinião. A gente vive uma sociedade de dados, ponto. Não tem uma única simples indústria que não se mova em cima de dados, cada vez mais dados pessoais do cliente, ou para se autodesenvolver, para auto-melhorar. Então, nós precisamos dos dados para poder ser inovadores e ser diferenciais no mercado, né? E cada indústria à sua maneira, né? Então, à medida que eu preciso dos dados, vou trabalhar com os dados, eu quero cada vez mais dados, eu preciso ter controle sobre eles, né? Você precisa ter uma arquitetura de dados, você precisa saber colocar esses dados de uma forma segura em algum lugar e passar segurança para o seu time e até para o seu cliente, inclusive, de que você está cuidando bem, você é fiel depositário do dado do seu cliente.
Um exemplo que eu gosto de dar, se vocês procurarem um vazamento, foram 28 milhões de registros, né, foi uma reportagem da Forbes em 14 de agosto de 2019 agora. E foram vazados registros, e não nome e senha para você acessar o iTunes do cara, o e-mail, o Facebook do seu cliente, né? O que foi vazado foram dados de Face ID, Fingerprint, ou seja, o que você fala para o seu cliente, né? Uma vez que você coletou a digital dele para poder dar uma agilidade, né, no aplicativo mobile, e o cara logar via Face ID, ou ele logar via um fingerprint, uma impressão digital. E aí você vaza esse dado. Você conecta com o seu cliente e fala: ô, senhor cliente, olha só, realmente me desculpe, né? A gente teve um problema de segurança aqui, um data breach, foi um vírus, algum hacker, algum problema, né? E a gente está recomendando que o senhor aqui faça uma operação para trocar a sua digital, né? Ou então, olha, a gente realmente tem um serviço gratuito para o senhor aqui para trocar o seu rosto, porque o seu Face ID foi vazado, e agora a sua identidade facial, sua íris, ela está na internet e ela pode ser simulada. Então, o tipo de problema, ele é maior que a gente imagina, né? Então, existe essa preocupação muito grande, por isso sim as regulações, né? O GDPR, LGPD, né? Entre outros aí. E assim, um gancho que a gente pega, algumas indústrias já se autorregularam, né? Então, algumas coisas se autorregulam. Por exemplo, hoje é inadmissível você ter um site de e-commerce que você não tenha um TLS, né? O update do SSL, para comunicação, para ter um canal seguro de comunicação com o seu cliente lá na ponta. Nenhum browser aceita mais. Você se conecta num browser lá e que não tem o HTTPS, o cadeadinho lá, o browser fala: cara, não conecta aqui, não é seguro, veja bem, tem certeza? Eu tenho certeza, eu quero. Você tem certeza mesmo que você quer? Olha, eu garanto. Né? Então, a indústria se autorregulou, né, neste caso específico. Né? Quando a gente vai para a indústria financeira, né, e aí falando de dinheiro, existem outras regulações, PCI, né, regulações de armazenamento de chave, como FIPS 140, nível 2 e tal, né, de HSM, para você fazer um cofre de armazenamento de chave de criptografia. E então essas indústrias foram evoluindo, tecnologias evoluíram para que a gente trouxesse a segurança para a indústria financeira, no caso, entre outras, né, de hospitais, por exemplo, também, varejo e tal. E o que a gente está vivendo agora, e pegando o gancho aqui para o Hyper Protect Services, é como levar essas tecnologias de décadas e décadas de desenvolvimento para esse novo mundo, para que qualquer startup, para que qualquer indústria, para que qualquer cloud consiga usufruir de altíssima tecnologia de segurança, né, só que em um modelo de cloud. E não, né, num modelo monolítico, on-premises, aquele modelo que as grandes empresas têm acesso, sim, é verdade. Mas se eu e você, a gente trabalhar e criar Livio Rafa Soft, né, na garagem lá, e numa garagem lá em casa, e a gente quer usufruir de uma tecnologia de segurança, de altíssima segurança, como é que a gente faz? A gente vai ligar para a IBM e comprar uma mainframe, né? Até a gente virar um unicórnio e ter investidores anjos para que nos dê budget para poder comprar uma infraestrutura e manter uma infra dessa, vai levar um certo tempo. Pode ser que eu já tenha vazado muito dado de cliente e nem chegue lá. Então, o Hyper Protect Services, pegando este gancho aqui, né, muita gente pergunta para mim: Livio, que bicho é esse, né? Que animal é esse no zoológico? Ele é a maneira da IBM oferecer o que existe de mais alta tecnologia de segurança comercial hoje, para que qualquer startup, qualquer pessoa consuma isso em um modelo de cloud. E aí a gente vai detalhar um pouquinho como é que a gente chegou aqui. Cara, acho que é super válido esse ponto, porque de como eu começo da maneira correta, né, desde o início. E falando de startups, falando de modelos ou modelos de negócio onde segurança é crítica para os resultados, né, para os seus resultados, para a sua reputação no mercado, seja você um entrante ou uma nova solução, eu entendo que a proposta que a gente tem para o Hyper Protect é bastante interessante. Então, mas assim, o Hyper Protect Services são services no plural, então a gente não é uma coisa só. A gente tem uma série de serviços aí dentro, é isso? Sim, perfeito. E vem mais por aí, né, daquilo que está anunciado.
É, para onde eu vou? Para onde eu começo aqui? O, o modelo e muita gente visualiza cloud como tecnologia, né? E no fim do dia, cloud é um modelo de entrega. Simples assim. Tá? Então, a maneira com que as empresas e a cobrança por inovação, né, e a criação de novos aplicativos e atualização, e você ter novas features, e você ter algo novo para o seu cliente a cada dia e trabalhar com os dados dele, ou seja, isso exige um modelo muito ágil, né, e que, do ponto de vista de desenvolvimento, ele é aplicado, né, em uma metodologia de DevOps, né, Agile com DevOps. Né, e aí tem DevSecOps, DevSecNetOps, mas nós vamos pegar aqui com relação a DevOps. Então, é um modelo de consumo de tecnologia. Essas soluções novas, os modelos de desenvolvimento, frameworks de desenvolvimento, eles no fim do dia, eles não querem saber muito da infraestrutura, tá? E eles não são apaixonados por nenhum tipo de tecnologia, eles são apaixonados pela inovação rápida e deployment rápido daquilo que eles estão desenvolvendo. Então, a gente tem que começar a ver tecnologia, por mais apaixonado que nós somos, e a comunidade de mainframe é apaixonada pela tecnologia, eu também, o trabalho e a provocação aqui é que a gente esqueça um pouco da tecnologia como fim. Usar um HSM de um Z porque é super legal, porque nele tem aquela cara de missão impossível. Se o cara for tentar usar uma engenharia reversa ali no HSM da placa Crypto Express, a placa vai se auto-queimar, né? Que nem missão impossível, aquela coisa sai fumacinha, não é assim, mas a gente tem essa certificação, é a única cloud pública que tem essa certificação, né, em razão daquele Express, mas não ter a tecnologia como fim, ter a tecnologia como meio. Então, eu, como desenvolvedor, eu quero, com 2 cliques e uma API, ter acesso a uma tecnologia, qualquer que seja ela. E por melhor que ela seja, se ela não habilitar eu consumi-la de forma rápida e sem atrito, eu vou consumir outra. Eu vou perder segurança, eu vou abrir mão de segurança para ganhar agilidade. Eu vou abrir mão de outros serviços de escalabilidade, eu vou abrir mão de performance para ganhar agilidade. Então, a agilidade que vai dar a inovação e a velocidade, né, que vai aumentar o seu go-to-market, ela assumiu um requerimento muito mais alto do que era no passado. Né? E aí a maneira com que a IBM entendeu que ela poderia entregar esta inovação, essa agilidade, porém, entregar outros valores, né, e aí sim, a segurança, performance, né, disponibilidade, escalabilidade, mas eu sou obrigado a entregar em um modelo de entrega de cloud. Tá? E vamos dar um pulo para trás aqui, e aí depois eu chego no serviço aqui. Como que eu cheguei lá? E mesmo olhou para dentro de casa e falou, cara, o que eu tenho de melhor, tá, do ponto de vista de infraestrutura dentro de casa e no mercado, né, do ponto de vista de segurança? Indiscutivelmente, o bom e velho mainframe com suas features de criptografia, né, os seus firmware de isolamento, o maior nível de isolamento entre partições lógicas, etc. Legal. Mas ter um mainframe é custoso, né? Você imagina, se o cliente tiver que subir um ZOS, né, comprar um 18000 lá para ter o protocolo Falcon, né, para poder subir uma infraestrutura dessa, é muito atritoso. E aí a IBM, a primeira coisa que ela fez lá atrás foi se abrir a padrões abertos. Então, nós criamos uma brand que nós chamamos de Linux One, né, na qual eu trabalho. E o Linux One, ele é explorar tudo de bom e de melhor que eu tenho do bom e velho mainframe. Tá? Obrigado pelo slide. Tá? Porém, com um conceito de Open Standards. Então, a IBM abriu o set de instrução, ela entregou para a comunidade Linux de graça, ela melhorou e continua melhorando a cada dia, cada driver do kernel de acesso à memória, né, de gerenciamento de processo, trouxe e vem trazendo layer por layer todos os frameworks abertos. E aí, começando pelo kernel, indo, né, por toda a distribuição, indo o que está em volta, né, indo para a gerência de infraestrutura, indo para a parte de conexão e comunicação, a parte de aplicações, no caso o OpenDB, banco de dados, MongoDB, PostgreSQL, MariaDB, ou qualquer que seja o pacote aberto, mas dando uma visão corporativa para esse pacote aberto. Então, a gente vai lá na Mongo, pega o MongoDB Enterprise, compila na plataforma, carimba junto com a Mongo para poder entregar isso com escalabilidade e segurança para o cliente, e assim com cada um dos pacotes e comunidades open source que o mercado desenvolve.
Pois bem, e aí ela decidiu dar o próximo pulo. Agora eu preciso criar um framework em cima que consuma essa tecnologia no modelo que está sendo consumido, que é o modelo de cloud, o modelo via API, tá? Modelo de microserviços. E aí ela decidiu criar essa Brand Linux One, que ela tem 3 principais pilares. Então vamos no primeiro pilar da Brand Linux One. Privacidade e segurança. Simples. O primeiro, qualquer bit que a gente vai colocar aqui na máquina, qualquer dólar que a gente vai investir aqui, a gente busca como é que eu vou agregar valor no conceito de privacidade e segurança. O segundo pilar é construir uma solução que seja feita para entregar dados em um modelo de cloud. Então não adianta eu ter o MongoDB, não adianta eu ter o PostgreSQL, não adianta eu ter o DB2. Mas eu preciso ter esses caras que sejam feitas de uma maneira, um DB as a service, eu consiga construir uma infraestrutura em cluster, né, de MongoDB, suportada, homologada, eu recebo uma API, um comando, e eu devolvo com, no mínimo, 3 instâncias de MongoDB para o cliente, para que ele consiga trabalhar, e com, de novo, o primeiro pilar em cima, ou seja, diferencial de segurança. Esse MongoDB ele vai ter 100% do I/O encriptado em disco, 100% do I/O encriptado em rede. Tá? E a gente faz isso com performance porque eu estou utilizando de todas as features de segurança e aceleradores de performance que o mainframe tem, só que de uma forma totalmente transparente para a aplicação. E o terceiro pilar do Linux One é que isso seja feito em um modelo de cloud. Então, eu preciso construir uma camada de consumo de serviço, um framework, aí a gente está falando aqui de multi-cloud híbrida, de OpenShift, né, que eu seja preparado para colocar workers e masters lá dentro, para simplesmente que eu consiga construir um fabric e construir uma esteira de DevOps que consuma um Linux One de forma totalmente transparente nesse modelo. Então, esses foram os 3 pilares que a IBM pensou quando ela criou, né, a brand chamada Linux One. E, além disso, ela falou, legal, então a IBM, essas startups e tal, esse mercado novo, ele vai consumir isso via cloud. Né? Um dos workloads, por exemplo, o primeiro workload que nós pensamos aqui em cloud, seja blockchain. Então tá bom, então vamos colocar o blockchain em cima dessa parafernália toda dentro da IBM Cloud, ou seja, o cliente vai lá na IBM Cloud, ele vai consumir, ele vai, com um clique, né, poder criar um fabric de blockchain, só que ele vai criar isso em cima de uma Linux One. Então, para isso eu preciso colocar uma caixa dessa, subir e manter em cada nó da IBM Cloud. Então, quando a gente vai para as nossas IBM Cloud, você vê cada uma delas aí que você está vendo, Dallas, Toronto, Montreal, São Paulo, London, Frankfurt, né, Tóquio, Melbourne, Sydney, ou seja, cada uma delas nós temos um ou mais Linux One instalados, conectados, todos numa rede única, tá? Para oferecer serviços em Linux One, que no fim do dia tem toda a escalabilidade, segurança do mais alto nível que a gente desenvolve há décadas, porém são consumidos por um modelo de cloud. Então, e aí a gente chega, né, na pergunta do Rafa, desculpa fazer esse caminho todo, Rafa, espero que não tenha ficado longo. Tá? Tranquilo. A gente chega no Hyper Protect Services. Então, se você jogar no Google aí, IBM Cloud Hyper Protect Services, você vai ser apontado para o link na IBM Cloud, com alguns serviços e outros que a gente já está criando, que você vai consumir por um modelo de cloud, você vai ter todo o benefício, não ter o atrito, né, do modelo de cloud, porém, por detrás ali você tem uma infraestrutura completamente diferencial em segurança, em performance, em escalabilidade para cada um daqueles serviços. Tá? Falei demais, vamos lá. Não, Lívia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí, um comentário, na verdade, com algo que você disse um tempinho atrás, que foi em relação a um desenvolvedor, alguém que está buscando inovação contínua, seja isso uma demanda da linha executiva ou uma ideia de uma startup, ele vai abrir de segurança, ele vai abrir mão de certas coisas para ter a velocidade e agilidade. E aí uma curiosidade minha, gostaria de saber a sua opinião, o quanto disso é uma questão de eu assumo que o que está lá, o serviço que está sendo disponibilizado para mim é seguro e essas nuvens que estão aí vão me dar o que eu preciso e eu não preciso me preocupar com essa questão. O que você acha? Olha, na minha visão, a concorrência é muito grande, né? Então, hoje, todo mundo tem o sonho de abrir uma startup e virar um unicórnio, ser comprado por alguém, ficar milionário e vender coco na praia.
né? Ou não, ou virar funcionário né, da própria empresa e aí fazer o que gosta, né? Porque faz por paixão e mudar o mundo, né? Como qualquer empreendedor quer mudar. Então, a concorrência ela é muito, muito grande. Se você puder tirar alguns pilares de preocupação da sua frente, você vai conseguir levar mais rápido. Eu já ouvi de algumas startups no Brasil, que eu não posso falar o nome, né, que ele falou, cara, assim, a gente estava falando de segurança, e ele poder explorar um pouco mais de segurança na plataforma, ele respondeu, falou, Lívio, a gente tem, obviamente, a gente tenta se preocupar de certa forma, mas ou eu inovo na velocidade ou eu cuido da minha arquitetura de dados e segurança. Não é à toa que nós vemos, infelizmente, tantas falhas de segurança e vazamento de dados, né, dessas startups por aí, né? Então, as fintechs estão aí, algumas realmente bombando e inovando o mercado, outras vazando dados de cliente na web, né? Não sou eu, não vou falar aqui no webcast gravado os nomes, mas o Google está aí para qualquer um pesquisar, né, bancos online digitais que já tiveram muitas bases de cliente vazadas na internet. E muito disso é resultado da falta de governança. Imagina, você tem a tempestade perfeita normalmente, tá? Você tem dados abertos, ou seja, o cara se preocupa muito com segurança no canal seguro, no aplicativo, no site, mas na hora que o dado entra para dentro da empresa dele, por mais que a empresa dele ela esteja 100% em cloud, mas né, existe a parte pública, aquela que está para fora e a parte que está para dentro, né, dentro do seu firewall. Né? Então, aqui o dado ele é encriptado da porta para fora, só que da porta para dentro ele é totalmente aberto. Por quê? Porque encriptar custa. Encriptar traz segurança, óbvio, mas custa. Custa fazer gerenciamento de chave, custa você vai ter 2, 3, 4, algumas vezes a mais de percentual de encriptação, desculpa, percentual de consumo de recurso pelo fato de estar encriptado. Então, imagina, se você chega, esses clientes, essas empresas pagam cloud por uso. E aí você pega lá o banco de dados e fala assim, não, eu quero trazer mais segurança para o meu cliente final, então agora eu vou encriptar 100% da base de dados do meu cliente final. Na hora que você habilita a encriptação, você vai consumir 4 vezes mais e vai pagar muito mais para o seu fornecedor de cloud pelo fato de estar encriptando. Ele não tem esse dinheiro. E, by the way, a sua performance tende a diminuir porque a encriptação custa também tempo de resposta. Então, ou seja, ele para aumentar, para ter uma melhor experiência de segurança para o cliente final, ele vai abrir mão do profit dele, vai baixar a margem, ou tem que cobrar mais caro e ficar menos competitivo, ele vai perder tempo de resposta, né, e vai ter uma pior experiência. O que ele faz? Ele abre mão. Ele abre mão porque ninguém faz mesmo, se vazar, não, tudo bem se vazar, tudo bem nada, o mundo mudou. Né? Agora, na hora que você pegou o seu dado, o dado do seu cliente, você é fiel depositário do dado do seu cliente, se o dado vazar, você é responsável por esse vazamento. Se for comprovado de que houve negligência, você tem um problema. Tá? E a empresa tem um problema e as multas são muito altas. Né? Então, agora, se a resposta for, não, olha, eu cuidei, eu coloquei numa infraestrutura onde eu encriptei 100% do dado, entreguei o dado para uma camada de aplicação e, infelizmente, alguém explorou uma brecha de segurança de uma biblioteca no day zero, onde nem a Red Hat ou o SUSE ou qualquer que seja a distribuição Linux tinha a correção ainda. Ou seja, isso te leva para um outro patamar de discussão. Não foi negligência. Foi muita velocidade de desenvolvimento de um hacker que conseguiu... Tudo bem, um problema mas é um problema bem menor. Outro problema os administradores de cloud. Então, as empresas elas se preocupam muito porque geralmente os administradores de cloud têm acesso ao seu dado que está lá na cloud. E aí? Como que eu protejo o dado do meu cliente onde eu sou responsável por ele estar sendo processado por um administrador de cloud e o dado está em aberto lá? Então, se eu pudesse levar segurança e encriptar esse dado em cloud pública, eu poderia levar muito mais coisa para a cloud, poderia acelerar muita coisa, poderia, sei lá, baixar o meu custo, acelerar a minha inovação e me preocupar com outras coisas, também com segurança, preciso de governança, claro, mas você se preocupar com outras coisas e inovar mais rápido, porque a questão do dado, de ser fiel depositário do dado do meu cliente, eu vou dormir tranquilo. Eu fiz a minha parte. Eu estou colocando numa plataforma que se aumentar o volume de transação, e essas startups têm esses modelos, né? O volume aumenta e diminui, você não percebe. Então, você não conhece a demanda, né? Você pode estar atendendo 10 clientes por segundo e algum minuto seguinte está atendendo 1000. A arquitetura tem que ser elástica o suficiente para isso. Na hora que você colocou criptografia no ambiente virtual, você vai conseguir ser elástico o suficiente, manter o tempo de resposta e dar escalabilidade? E aí eu pego aquele gancho lá atrás que eu estou entregando tecnologia como um meio e não como um fim.
Então, eu estou entregando o valor da segurança, o valor da escalabilidade, o valor da disponibilidade. Não pelo fato de ser um mainframe ou de ser um Linux, não interessa o que está por trás. Eu estou interessado no valor de dormir tranquilo, saber que eu estou mais seguro, mais escalável, mais seguro, mais escalável, mais disponível para poder entregar uma inovação e um melhor tempo de resposta, no fim do dia, uma melhor experiência para o meu cliente final. Eu acho que você tocou em vários pontos, né? Vários pontos aqui, mas o que que me vem à cabeça quando você estava falando de Linux One, você comentou dos carros-chefes, né? Da plataforma, da brand de Linux One, dentro aqui do escopo de mainframe, e você comentou bastante sobre segurança. E a gente não pode deixar, né, de comentar a questão que você também mencionou, que já vem desde lá de trás desse mundo de mainframe, que é a questão de performance, a questão de escalabilidade e a questão de disponibilidade. Eu acho que quando a gente junta essas coisas e oferece isso em um modelo de cloud, onde você não vai ter que abrir mão de eu vou ter que escolher, ou eu faço segurança ou eu faço performance, ou eu faço segurança ou eu faço inovação. Acho que a gente conseguiu empacotar isso daqui e entregar como serviço. Eu acho que esse é o valor, né? Então, você não precisa mais escolher, você tem aqui sim a possibilidade de usar essa tecnologia para conseguir fazer o que você quer fazer sem ter que expor os seus clientes, sem ter que, ao mesmo tempo, se preocupar com escalabilidade, não se preocupar com a questão, né? Você comentou de se você colocar, fazer criptografia, isso vai ter um custo, não só o custo financeiro, mas tem um custo computacional também que vai impactar no final do dia o financeiro. Você não precisa mais se preocupar. Você vê dessa maneira, conforme você foi falando, eu fui montando esse quebra-cabeça aqui na minha cabeça, e é isso que eu vejo. Sim, é muito disso, tá? Então, por exemplo, né, a gente está falando de padrões, né? Então, o Linux One ele se baseia em padrões abertos, né? Então, não é à toa que você tem toda a infraestrutura Linux e open source ali por cima dele. Então, por exemplo, a empresa, ela vai cuidar com segurança, isso em qualquer plataforma. Então, a segurança, basicamente, a gente está falando de você tem um algoritmo, você tem uma chave, né? E aí você vai misturar aquela informação baseada no algoritmo, baseada numa chave, para que aquela informação não seja lida por qualquer pessoa. Se alguém no meio do caminho interceptar, vai ter um monte de caractere 01, né, ali no meio, e você não vai conseguir abrir, porque por mais que você saiba o algoritmo, você não tem a chave, né, então você rouba o cofre, mas você não rouba a chave que abre o cofre. Então, tem um padrão de mercado, que é o tal do HSM, Hardware Security Modeling, que é um padrão de mercado, tá? E que é uma das tecnologias que as empresas usam para fazer o armazenamento, entre outros serviços de segurança e criptação de dados. Tá? A gente já usa isso na indústria financeira há décadas, né? Então, a gente já tem no bom e velho mainframe, as nossas placas CryptoExpress, a cada nova geração a gente tem modelos novos, né? Novas features, mas ela tem o maior nível de certificação do mercado comercial relacionado ao armazenamento e proteção das chaves que estão armazenadas. Então, como é que isso funciona? Né? Você põe lá um algoritmo, você escolhe um algoritmo que você vai utilizar para trazer segurança, sei lá, para o seu banco de dados, para a sua tabela, para aquela informação que você vai trabalhar. E no fim do dia, você tem uma chave que foi colocada, em algum momento, ela foi colocada dentro de um cofre. Tá? E aí, se alguém roubar essa chave dentro desse cofre, quer dizer, o cara ele pode ter acesso a todas as suas informações. Porque a informação é transmitida encriptada, o cara, ele, porventura, tem um algoritmo, porventura, copiou o seu dado, e agora, o que ele não pode ter é a chave. Então, a gente está no ritual, né? Você põe lá 3 pessoas, cada um sabe um pedaço da chave, para que se você tiver que sequestrar alguém, sequestre os 3 e tal. Então, para poder ter acesso a essa chave. E essa tecnologia é implementada por meio de um HSM, Hardware Security Modeling. Tem alguns no mercado. Cara, são hardwares extremamente caros, extremamente difíceis de trabalhar,
né? E então as clouds normalmente o que elas fazem é você pega um HFM e compartilha entre várias startups e você oferece ali um HFM as a service, tá? Então o que nós fizemos com o Linux One foi nós pegamos um Linux One, conectamos na IBM Cloud, colocamos o framework de consumo, onde via API, ou seja, no padrão de cloud dos developers, ele consegue criar HFMs únicos, isolados, virtuais para ele mesmo. Então, você tem um HFM para chamar de seu no fim do dia. Então, eu, né, aqui é nível Rafa Soft, a gente quer trazer mais segurança em qualquer nível da nossa aplicação para o nosso cliente final. Então, a gente fala, cara, então vamos usar um HFM as a Service na IBM Cloud, via uma API, um clique, a gente consegue ter um HFM para chamar de meu, para que a gente possa fazer o armazenamento das nossas chaves, que no fim do dia vão trazer mais segurança para o nosso cliente final. Então, esse cara é o tal do Hyper Protect Crypto Service. Então, eu tenho serviços de criptografia que no fim do dia são implementados por um Linux One, com um framework, com uma Crypto Express, em que ele faz armazenamento de chave, né, faz a assinatura digital, e ele tem o maior nível de proteção, ou seja, um cofre super mega lacrado, né, onde ele tem o maior nível de proteção de armazenamento dessas chaves. Se porventura o administrador da cloud, o cara da manutenção, alguém roubar essa caixa e tentar abrir essa placa de alguma forma, raio-x, temperatura de areia reversa, o que ele achar que ele pode tentar utilizar para roubar essa chave era se autodestrói eletricamente, para que os clientes não tenham acesso às chaves. É o que a gente chama de tamper-proof. Tá? E é isso que a gente usa para proteger 87% de todas as transações de cartão de crédito no mundo. E agora aqui disponível a um clique de distância de qualquer startup que quer utilizar de um HFM. Tá? Então, esse é um primeiro, né, do Hyper Protect Crypto Service que eu estou colocando para vocês aqui. Steve, um dos conceitos que a gente tem dentro desse serviço, né, do Crypto Services, é a questão de keep your own key, bring your own key. Qual que é a diferença? Um é melhor do que o outro? É tudo igual? O que você acha? Cara, na minha leitura aqui, tá, e é divertido que o mercado de tecnologia ele vai dando nome para as coisas, né? E aí, às vezes, coisas parecidas têm nomes parecidos e tal, mas, em geral, quando a gente fala em Bring Your Own Key, a gente está falando de HFM oferecido por outra tecnologia. Então, há até não muitas, mas há algumas tecnologias de HFM no mercado, não vou ficar fazendo propaganda do concorrente aqui, em que as clouds em geral, o IBM Cloud também oferece como HFM. Você vai comprar um HFM na cloud, você tem a opção lá de Bring Your Own Key, que ele vai ser implementado por um modelo de HFM de mercado. Tá? E aí a gente chama isso de Bring Your Own Key, porque a cloud oferece o HFM e você traz a sua chave e coloca dentro do HFM na cloud. Tá? O Keep Your Own Key é o nosso HFM, é um HFM implementado por um nível de segurança maior, que é o maior nível que existe, que é o nível 4, tá? Que ele tem essa questão de se autodestruir, por exemplo, se alguém tentar ler essa chave de alguma forma. Ele tem o maior nível de isolamento entre partições que o mercado comercial tem, que é o IAL, né, a 5+, é o maior nível de isolamento que o mercado comercial reconhece. Então, o Keep Your Own Key, ele é o Bring Your Own Key, porém implementado por um FIPS 140 nível 4, né, que no fim do dia lá embaixo nós sabemos que está embaixo de um Linux One. Né? Inclusive essas tecnologias, que bom que você falou, peguei um gancho aqui, elas são implementadas por um careta que a gente, por um tempo, chamou de Security Service Container. Isso tende a mudar de nome, o pessoal da IBM é bem criativo para mudar o nome dos produtos, mas vamos fugir do nome e falar da tecnologia. Né? A questão é, como é que eu protejo a memória de uma aplicação? Esse é o desafio. Então, isso veio muito em linha agora, quando a gente viu há um ano e meio atrás, aquele vazamento, aquela tecnologia que chamava Meltdown ou Spectrum. E eu vou detalhar um pouquinho ela, porque nela eu vou chegar no Security Service Container, que vai trazer o valor da segurança do Hyper Protect Services. Então, desculpa fazer um gancho tão grande, mas a gente aqui é uma discussão de tecnologia, então, você pergunta para o especialista de tecnologia, ele gosta de falar, né? Você vai dando onda, a gente vai falando aqui. É isso aí, cara, mas por isso que eu te chamei. Você gosta de falar. Então, o Meltdown no Spectrum, a verdade é, em razão
dos microprocessadores evoluíram muito rápido, né, nos últimos anos, e muito mesmo, né, a gente começou a chegar num ponto onde, como é que eu vou lançar uma nova versão de microprocessador, isso em qualquer plataforma, tá? Né, que seja mais barato, menor e mais rápido, né? Então, a primeira coisa que eles fazem é diminuir o tamanho dele. Então, você diminui em nanômetros, né, a construção e a prensagem ali daqueles transistores, e você consegue fazer cada vez menor, cada vez menor. Então, só o fato de ser menor, você já consegue dar mais performance, porque o caminho a ser percorrido entre as trilhas ali, ele é menor, então no fim do dia ele é mais rápido. Só que chega uma hora que não dá para diminuir mais. Então agora, só que a pressão por inovação e por performance, ela continua. Legal, como é que eu faço mais pressão e eu não consigo, mais performance, eu não consigo diminuir mais? Vamos colocar mais cache, ok. Tá, mas não cabe mais cache, a gente já diminuiu, não cabe mais cache. Cara, vamos aumentar o clock. Cara, não dá para aumentar o clock, porque eu tenho tanto circuito ali rodando, né, numa velocidade tão alta em gigahertz que eu não consigo. Se eu aumentar, ele vai torrar, literalmente. Então vamos criar aqui multiprocessamento dentro do mesmo processador, ou seja, no mesmo pipeline, no mesmo ciclo, eu vou fazer múltiplas instruções ao mesmo tempo. Porque na hora que você pega um circuito inteiro, uma CPU lá, um core, vamos chamar assim, ele tem vários circuitos ali dentro, e será que eu não consigo usufruir de 2, 3 ao mesmo tempo, no mesmo ciclo de CPU? E a gente começa a falar de multithread. Então, por exemplo, eu pego um pipeline, e aí naquele pipeline eu sei que se eu executar essa e essa função junta, eu consigo executar as 3 ao mesmo tempo. Ok. Então, outra coisa que eles implementaram foi o tal do Out of Order Execution. Ou seja, eu vejo as instruções que ainda vão entrar no pipeline, troco de ordem para que elas entrem numa ordem que eu sei que eu vou dar um melhor desempenho, eu vou conseguir processar mais processamento ao mesmo tempo. Tá? Outra coisa que eles fizeram foi o processamento especulativo. Ou seja, eu tenho uma ideia hipotética aqui, num algoritmo, eu tenho um grant, ele vai para A ou para B, mas eu preciso de uma resposta. Eu não sei qual é essa resposta, então eu estou parado enquanto eu não espero o dado voltar da memória, não sei o quê, para poder trabalhar, para saber qual é o resultado, para saber se eu vou para o lado A ou para o lado B. Neste tempo que eu estou parado, em spin loop, eu não posso processar o A e o B. Digamos que eu sei, a resposta vai ser 0 ou 1. Cara, se for 0, eu já saio e pego o resultado do A. Se for 1, eu já trabalho preemptivamente, ou seja, eu trabalho antes, né, já sei o resultado das duas respostas, sem saber o que vem. Então, tem um processamento especulativo. Quando chegou A é 0, ele já pega o A e já sai para frente. Eu ganho ali muito tempo em processamento. Tá? Né? Lembrando que tempo de CPU é o mais caro que existe dentro de uma CPU. Então, isso é muito válido. Pois bem, os caras só esqueceram de... E esses modelos, eles foram implementados no desenvolvimento de todas as CPUs em geral no mercado. Tá? Né? Eles basearam nos mesmos papers do ponto de vista de ganho de performance. Eles esqueceram de uma coisinha só, de segurança. E se a gente parte do princípio que tudo hoje é time slice, troca de contexto, né? Então, uma hora eu tenho um processo, outra hora eu tenho outro processo trabalhando na mesma CPU, outra hora eu tenho outro processo. Quando a gente começa a olhar em máquina virtual, né? Uma hora eu tenho uma máquina virtual, outra hora eu tenho outra máquina virtual, ou container, que seja. Né? No fim do dia, aquele container tem acesso aos registros de CPU naquele time slice que foi dado para ele. Ok. Os caras fizeram um algoritmo, os caras do Google, entre outros, soltaram um paper, fizeram um algoritmo com machine learning simples e brilhante, bem gênio, em que 5 minutos, um estagiário de tecnologia, olhando no YouTube, ele consegue coletar dados dos registradores do processamento especulativo e eu consigo ler a memória do host. O que tem nesse host? Tem outras máquinas virtuais. Então eu consigo ler a memória de outras máquinas virtuais? Sim, é verdade. Esta é a falha do Meltdown e do Spectrum. Ou seja, um processo que está rodando num lado da CPU, lá numa máquina virtual, tem acesso à memória do host de todas as outras máquinas virtuais que estão do outro lado. Então, isso foi uma falha enorme de segurança. Dados foram roubados em cloud pública, porque quando você sobe um serviço em cloud pública, você não sabe quem está do lado, e se você tiver a sorte de estar rodando do cara do lado que tem o nome e senha de root para acesso a uma informação sensível do seu cliente, você foi o cara da sorte do dia, você roubou dados do seu cliente. E detalhe, é um furto bem legal, porque o cara foi assaltado e ele não tem a mínima ideia que ele foi roubado. Tá? Como é que eu protejo sobre isso? Então, eu tenho tecnologias de HSM, voltando aqui no HSM, shared em cloud, que são implementadas por software. Então, ou seja, o cara ele
Ele cria lá uma máquina virtual, um serviço, põe um HSM e entrega para o cliente livre o Rafa Soft. E aí ele pega e cria uma máquina virtual, cria um serviço de HSM e entrega para o Rafa Givelli Soft. Legal. E aí você, porventura, explora um problema de segurança desse, né, uma falha de segurança dessa, um cara pode ter acesso à memória do outro cara. E aí já era. O cara teve acesso às suas chaves de criptografia, ele entrou no seu cofre, roubou suas chaves, e aí você se foi, teve um problema sério. Então, eu falei tudo isso para chegar no Security Service Container. O Security Service Container é uma tecnologia que nós desenvolvemos em Linux One, né, que também serve para IBM-Z, onde ele protege. Eu tenho um host seguro, eu tenho um host que é onde a memória do host é protegida. Não há quem acesse a memória desse host. Tá? Então, a gente não tem esse problema, o que me permite criar dezenas ou centenas ou múltiplos hosts em cima do mesmo CAC, ou alguns CACs, claro, para dar disponibilidade, totalmente isolados, onde eu garanto que a memória disso está protegida. Põe o serviço lacrado ali em cima, subo e entrego para o meu cliente, neste caso, como um HSM as a Service. E aí eu chego no Hyper Protect Service. Culpa o link tão grande, mas era para fazer um link de diferenciais tecnológicos que no fim do dia eu estou entregando como serviço para o meu cliente final ter o maior nível de segurança, simplesmente consumindo uma API de algo que parece ser a mesma coisa, porque eu tenho um HSM nível 3 na Cloud A e na Cloud IBM com o Linux One eu tenho um FIX 140 nível 4 e ele me dá esse nível muito acima de segurança. Lívia, assim, o que eu percebo é que por mais que esse é um serviço que você consome num modelo de cloud, tem bastante coisa para a gente entender sobre ele, tem bastante benefício. Eu acho que até para sessões futuras aí, vale talvez a gente pensar numa sessão exclusiva para cada um desses serviços aqui. Bom, deixa eu aproveitar que você tá com gás aí. A gente falou um pouquinho do Crypto Services e tem o DB as a Service também. Qual a diferença? O que esse cara faz? Vamos lá, eu acho que você clicou e eu cliquei também, por isso que a gente se perdeu aqui no... Mas vamos lá, voltar aqui, o DB as a Service. Então, o DB as a Service, deixa eu voltar um slide aqui, ó, que digamos que... Bem, deixa eu ir direto no DB as a Service. De novo, né, em um modelo DevOps, você tem lá o squad, que vai cuidar de um microserviço qualquer da sua empresa, e aquele microserviço precisa de um banco de dados para armazenar um pedaço da informação sensível do seu cliente. E aí, o que os caras fazem? Eles vão lá, entram na cloud, mandam uma API e ele pede para que seja criado um banco de dados. Geralmente, hoje, usa-se muito banco de dados de documento. Né? E aí, ele pede um banco de dados de documento ou um banco de dados relacional, que seja. Esse banco de dados ele é criado sobre o serviço e entregue as credenciais de acesso e gerência para a camada de aplicação. Ou seja, a camada de aplicação ela não tem mais host, vamos entrar e subir a instância do banco e criar esquema, não. Tudo é feito via API remoto, de forma dinâmica e autônoma. Por isso que dá agilidade. Esses modelos estão muito prontos, eles vão sendo adaptados e modelados de forma rápida e dinâmica, né, para o mercado tão dinâmico. Então, o cliente ele vai lá e ele vai para a cloud e fala, Cloud, me dá um MongoDB. Eu quero um banco de dados de documento. Ou eu quero um banco de dados relacional para fazer ali uma tabelinha em coluna. Quero um banco de dados relacional. Tem sido muito utilizado para esse mercado o banco de dados open source. Então, relacional PostgreSQL, ele realmente PostgreSQL ganhou seu mercado de OpenDB, né, de banco de dados aberto, para novos desenvolvimentos de bancos de dados relacionais, e o MongoDB ele ganhou muito mercado relacionado a bancos de dados de documento. Então, e falando aqui de MongoDB, Forrester, outros caras que habilitam eu poder falar isso para você. Né? Então, mais de 8 mil companhias já estão utilizando o MongoDB Enterprise, e muitas delas dentro da lista da Fortune 100. Tá? Então, tem grandes empresas financeiras ou não, de todas as indústrias usando o MongoDB, por exemplo, ou seja, OpenDB, para poder oferecer um serviço rápido para o seu cliente. Pois bem, então ele vai na cloud, ele pede o MongoDB e ele é entregue para a camada de aplicação e os caras começam a trabalhar com aquele MongoDB. E aí a gente volta àquele problema. Tá, mas a informação está onde? Está na cloud pública. Então, mas ela está segura. O administrador da cloud ele pode ter acesso a isso?
ele está aberto a poder... É comunicação desse banco, ou seja, o banco é seguro, mas a porta que ele está falando de uma porta aberta. Então, se alguém colocar um sniff ali, ele consegue ler todos os dados que estão passando por ali. Ou então, eu estou sujeito a problemas como Meltdown, Spectrum, porque roda em tecnologia x86, por exemplo, que tem problema de Meltdown com Intel, né, ou Spectrum em qualquer outra plataforma. Legal. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos especificamente o MongoDB e PostgreSQL, né, as versões Enterprise, criamos um serviço todo autônomo, onde o cliente vai na IBM Cloud, via uma API, ele pede um HyperProtect DB as a Service, quer o MongoDB, aí tem lá Small, Medium, Large, né? O Free, né? Tem uma camada Free que você pode consumir por 30 dias, tá? Obviamente é limitado em tamanho, memória e processamento, mas você pode testar e sentir, né? Ter um look and feel de como simples e fácil é consumir a tecnologia, e aí depois de você consumir o gostou, você vai para os outros tiers que são pagos, né? E depende do tamanho que você precisa. E aí você pede lá, eu quero um tamanho médio, Enter. Uma API, simplesmente, tá? Passa ali literalmente alguns segundos, tá? E você recebe as credenciais de acesso ao seu DB as a Service, ou seja, ao seu único e exclusivo MongoDB, 100% encriptado em disco, 100% encriptado em rede, ou seja, tudo que entra e sai do banco entra e sai encriptado, e suportado e sendo seguro por uma tecnologia de HFM com FIPS 140 nível 4. Então, este é o DB as a Service, tanto para MongoDB quanto para PostgreSQL. Tá? Ele está disponível dentro da IBM Cloud para você simplesmente consumir de graça, para você testar. Gostou, tem lá as camadas que você pode consumir para usar isso aí como produção. Então, este é o DB as a Service. Lívia, a gente tem ideia de outros bancos de dados para o futuro aí, no roadmap desse serviço, sabe? A gente já discutiu bastante. Nós começamos com o Mongo, era só Mongo, tá? E aí do Mongo a gente foi para o PostgreSQL. E nós temos a ideia, assim, de colocar outros bancos aqui, tá? Mas, assim, até está sendo gravado, né? Um pouco de risco. Mas tem a ideia de colocar outros bancos também. Mas, além disso, a gente está lançando o HyperProtect Virtual Servers. Então, usando o mesmo modelo, ou seja, um modelo de cloud, de DevOps, de consumo por API, eu mando uma API e mando a minha chave pública de acesso, a cloud cria o seu servidor e entrega na sua mão. E aí você pode subir o que você quiser naquele servidor. Você pode subir o seu banco de dados, privado, aberto, né? Então você vai pegar lá o seu DB2 e vai subir aqui. Você vai pegar o seu Maria, o seu Cassandra, né? O seu banco que você achar que faz sentido, e você sobe aqui. Aqui, como eu estou te dando um servidor, as outras dimensões, né, de operação daquele cara, backup e tal, ele fica com você porque é diferente de eu entregar um serviço de banco, e aí você usa o banco, ponto. No HyperProtect Virtual Server, ele é mais flexível. Eu estou te entregando um servidor. Em cima do servidor, você sobe o que você achar que faz sentido, o seu Node.js, a sua aplicação, que vai consumir o próprio banco. Então, ele dá uma flexibilidade maior. E olha que interessante, né? Eu, de forma autônoma, eu recebo a API, o pedido de qual é o tamanho do servidor que eu quero, recebo a chave, a chave de acesso àquele servidor, a chave pública, tá? E crio e dou ele para você. Só você tem acesso de login nesse servidor. Eu, como administrador da cloud pública, eu tenho como garantir de que eu não tenho acesso ao seu dado. Porque ele foi criado de forma autônoma, encriptado em disco, encriptado em rede, e com a chave de acesso sua. Eu não tenho como ter acesso ao servidor. Então, a empresa consegue garantir e certificar de que ninguém mais, né, o seu provedor de cloud, qualquer que seja a falha de segurança de governança que ele possa ter lá dentro, alguém consiga ter acesso à memória e consiga ter acesso, né, lógico, ao seu servidor. Esse é o HyperProtect Virtual Servers. Fazendo um spoiler aqui, desculpe te interromper, a gente está trazendo o HyperProtect Virtual Servers para rodar on-premises também. Então, aqueles clientes que, porventura, têm como ter um Linux One ou um DMZ dentro de casa, eles sim poderão ter o HyperProtect Virtual Servers também dentro de casa. Então, a gente está trazendo esse microcódigo, né, para ser explorado dentro de casa. Nossa, que legal. Então, assim, esse Virtual Server seria aquilo que a gente conhece como Infrastructure as a Service. Né? A gente oferece a infraestrutura e aí você está livre para fazer o que você quiser com aquela
total flexibilidade para utilizar aquele recurso, né? Perfeito. Infrastructure as a Service by Design. Então, você cria infraestrutura via API e um modelo de entrega de cloud. Perfeito. Como que fica a questão de disponibilidade desse servidor? Então, eu fiz lá uma VM, uma máquina virtual, tenho lá, estou rodando. Como que é essa questão de disponibilidade para essas máquinas virtuais? Depende da maneira com que você pediu. Então, a gente pode... como todo e qualquer modelo de cloud, ele tem aqueles modelos de você subir numa máquina, em uma região, né, em uma região multizona. Então, alguns dos pods de cloud, ele tem, se você olhar fisicamente, tá, eu tenho alguns Linux One instalados lá, e quando você pede esse servidor, ele sobe em MZR, como tá descrito ali, e aí você tem alta disponibilidade deste servidor, e no fim do dia ele está rodando fisicamente em alguns deles, tá? Então, você provisiona de forma fácil, escala de forma fácil, você tem alta disponibilidade, porque no fim do dia ele está sendo suportado por múltiplas máquinas, tá? Em um modelo de MZR. Tá. Você comentou também de várias qualidades de Linux One, sendo que esse serviço é um Infrastructure as a Service. Dentro desse ambiente, eu posso assumir, então, que, por exemplo, Secure Service Containers eu conseguiria utilizar. A questão de criptografia eu conseguiria utilizar. É assim que funciona? Bem, lembra daquele ponto de tecnologia como meio, não como fim. Então, aqui eu estou te entregando um servidor lógico para você utilizar, onde todo o I/O e acesso a disco já está encriptado pela infraestrutura. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? Todo o I/O de rede ele já é acelerado pela infraestrutura. O I/O, então, na hora que você vai fazer um SSL, um TLS ali, você vai subir um Node.js, um HTTP, aquele cara vai falar TLS, vai consumir CPU, no caso, vai ter um upload para a placa de criptografia. Então, isso já é feito de forma transparente. Tá? A intenção é que a gente tire o atrito, né, do cliente para que, na hora que ele tiver um código Java, esse código Java fizer uma chamada de uma aplicação que utilize uma classe de criptografia, ele vai utilizar dessa classe de forma nativa e transparente. Então, a intenção é que fique transparente aqui, tá? E uma outra dúvida que me veio aqui, então. Essa máquina virtual, eu consigo instalar nela o serviço de containers. Então, eu consigo lá configurar o meu Docker, meu ambiente Docker, para trabalhar com containers dentro desse ambiente. Não tem nenhuma limitação quanto a isso, certo? Perfeito. Aí a gente vai para o Hyper Protect Containers, que no fim do dia foi o primeiro que a gente lançou, tá? O Hyper Protect Containers, o modelo de microserviço, ele está muito ligado a você tirar o atrito da infraestrutura. Então, eu vou usar da infraestrutura como serviço. Então, se você tem um Kubernetes, por exemplo, o Kubernetes tem um modelo de Master e Workers, tá? A IBM colocou um Worker dentro do Security Service Container, que no fim do dia está rodando embaixo de um Linux One. Então, esse Worker está ligado no Master e é onde o desenvolvedor, o que ele simplesmente faz, ele faz o deploy do container Docker dele em um Worker, que porventura está rodando embaixo de um Security Service Container. Então, este Docker, ele vai usufruir de benefícios da aceleração de criptografia que aquele Worker tem. Porque no fim do dia o Docker vai ser, né, um conjunto de processos ali, né, dentro de um address space que está rodando. Então, você consegue ter a gente chama de Security Hybrid Cloud. Então, dentro de um conceito de uma arquitetura de multi-master Kubernetes, o cara que tem o piloto da cloud ali, ele escolhe, este serviço eu vou fazer o deploy aqui, esse serviço eu vou fazer o deploy acolá. Então, este acolá, porventura, pode ser um Security Service Container, que vai estar suportado por um Linux One, que é um worker que foi compilado e está rodando de forma transparente lá dentro. Dessa forma, eu consigo garantir que aquele microserviço que está rodando dentro do Security Service Container, ele tem um nível de segurança muito maior. Ele pode escalar de uma forma maior, eu garanto que o I/O em disco dele está encriptado, tá? Se você utilizar das portas seguras, você garante que todo o I/O de rede está encriptado, então no fim do dia você tem ali meio que um worker onde a troca de contexto é segura, onde ele não é vulnerável ao meltdown, não é vulnerável ao Spectrum, então ele dá um nível de segurança
maior para o modelo, no caso aqui, de microserviços, e não apenas para um banco de dados, né, um MongoDB, não para um servidor virtual, e aqui a gente olhando a visão do container. Esse cara seria o HyperProtect Containers, né, no caso. Entendi. Eu acho que assim, cada um desses, igual eu falei no começo, cada um desses acho que merece aí um pouco de explanação, porque tem tanto benefício, tanta detalhe e valor que traz, acho que para o futuro aí próximo, né? A gente já está quase no final do ano. A gente talvez marque algumas sessões para a gente esclarecer ou entrar em mais detalhes sobre cada um deles. Lívio, para a gente fechar aqui, a gente chegou já no topo da hora, como dizem os americanos. O que você vê como a parte de integração? Vamos pegar, por exemplo, aqui um OpenShift da vida. Como que funcionaria uma integração com um ambiente desse? A minha leitura, e aí a gente fala um pouco daquilo que a gente lê, um pouco daquilo que a gente vê de roadmap, e um pouco daquilo que a gente visualiza como especialista da plataforma, tá? Eu visualizo o OpenShift como um grande habilitador, de fato, de um modelo multi-cloud híbrida. Então, infraestrutura deixou de ser a CPU, infraestrutura deixou de ser a memória, rede. Infraestrutura para o developer hoje, quem traz inovação e velocidade e agilidade para as empresas é o desenvolvimento ágil, tá? E não tem como fugir disso. Seja uma startup que nasce assim, seja uma empresa, né, como a própria IBM, né, tem mais de 100 anos, ou qualquer banco, né, tradicional, em que fica obrigado a ter a criação de um modelo ágil para desenvolvimento, para trazer inovação para ele mesmo, né, para poder concorrer. Então, eu vejo infraestrutura, para este modelo de desenvolvimento ágil, ela deixou de ser máquina, deixou de ser rede, ela virou um cara chamado Kubernetes. Então, o developer consome Kubernetes. Quando o Lívio Rafasoft, a gente vai vender o nosso produto, Rafa, para o mercado, o cliente não vai perguntar, mas quantas CPUs e qual o sistema operacional, qual que são os pré-recs para eu subir minha infraestrutura? Não é isso. A gente vai responder para o cliente, olha, eu preciso de um Kubernetes versão XPTO. Tá? E aí, quando o cliente for fazer deploy do Lívio Rafasoft, ele vai fazer deploy de um template, né, de um operators em cima de um OpenShift, por exemplo, e o cliente vai poder operar esta solução de forma multi-cloud híbrida. O cliente vai poder decidir se o cara quer rodar dentro de casa no Intel, dentro de casa no Power, se ele quer que o host seja sistema operacional A ou B, se ele quer que o worker dele, né, seja um Linux em Z, um Linux em Power, um Linux em x86. Linux x86 pode ter um VMware ou um KVM, ou host público, né, ou host privado, que seja, sem virtualização. Ou se eu quero rodar na cloud pública A, na cloud pública B ou na IBM Cloud. E eu ter um framework único de consumo, né, padronizado de consumo de infraestrutura, esse é o nirvana que o OpenShift consegue entregar agora. Então, eu consigo criar um framework de consumo entre o meu multi-cloud híbrido, ou seja, as minhas private clouds dentro de casa e as minhas public clouds, e consumir qualquer um desses recursos de forma transparente e da mesma maneira padronizada. Então, o HyperProtect Services ele vai chegar lá. Então, na hora que eu colocar um worker OpenShift dentro do HyperProtect Services, ele é o habilitador que o cliente consuma e faça deploy de um worker OpenShift dentro de Linux One, seja na IBM Cloud, seja dentro de casa. E ele vai conseguir mover o workload de lá para cá. Então, aquele workload que ele entende que ele quer um nível de segurança maior, uma escalabilidade maior e tal, e o cliente, de forma autônoma, né, mas fica na mão dele esse nome, para que ele fale, esse cara eu quero que rode lá, esse cara eu quero que rode acolá. E ele tira o lock-in das clouds, ele tira o lock-in da AWS, tira o lock-in da GCP, tira o lock-in da IBM Cloud, porque no fim do dia ele criou uma infraestrutura Kubernetes operada por OpenShift, onde ele faz o deploy onde ele quiser. Então, na minha leitura, essa infraestrutura que a gente está falando aqui é a infraestrutura que vai habilitar o consumo de Linux One, que no fim do dia é o consumo de tecnologia IBM, tá? Em um modelo multi-cloud híbrida de fato. Então, quando a Dina Rometri fala do Chapter 2, né, que é de fato a construção de aplicações nativas em cloud, o que habilita isso, né, o ticket para você entrar nessa balada
chama-se multi-cloud híbrida, operado e implementado, habilitado por uma infraestrutura de OpenShift. Fantástico, Lívio, fantástico. A gente passou um pouquinho, tá? Lívio, eu quero agradecer a sua participação. Muito legal ouvir o seu ponto de vista com relação a esse assunto. Acho que é algo que a gente vai ter mais o que falar aí, no futuro próximo. Conto com a sua participação, é sempre legal ter você por aqui, tá? E com isso, eu deixo você se despedir do pessoal e eu dou uma última mensagem e a gente encerra aqui. Sim, senhor, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Conte comigo, esse bate-papo é bem divertido. Tá? Na próxima a gente pode colocar outras pessoas na discussão, fica mais divertido ainda quando a gente não concorda. Tá? Ninguém é dono da verdade. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço o tempo, agradeço você que teve paciência de escutar até agora, né? Seja ao vivo, seja gravado, e espero ter contribuído aí 5 centavos, né, do tempo que vocês se dispuseram para a gente aqui. Pessoal, esse foi o último webinar desse ano, tá? A gente fez uma série de 6 sessões agora no segundo semestre. A gente aprendeu bastante e a gente já está pensando várias coisas novas para 2020. Como a gente está com um tempo curto, não vou me estender muito, mas em breve eu vou mandar uma comunicação para todo mundo, via Meetup, via e-mail, para falar de quando a gente começa as nossas atividades em 2020. Fiquem atentos, a gente planejou várias coisas novas e estamos empolgados com 2020. Com isso aqui eu encerro, tá legal? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês ao longo de toda essa jornada. Espero ver vocês aqui em 2020 e até lá. Valeu, Lívio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.